É um jogador muito promissor, mas que tem enfrentado problemas com lesões, né, o Valor. O Cruzeiro, apesar de ter contratado bastante, ele se encontra num momento que, pelo menos na minha opinião, a gente está com opções escassas no meio-campo, seja por causa de perder jogador por causa de lesão, igual o Matheus Henrique lesionou o joelho, seja por estar com jogadores que não estão desempenhando nem perto do que a gente esperava que fosse desempenhar, que é o caso do Wallace. Então, e além disso, o Leonardo Jardim encontrou um esquema que dá mais sustentabilidade para o time, usando justamente três volantes ali, ou três meias, né? Então, além da gente já estar com opções um pouco escassas, a gente está gastando um meia a mais, né? Sem considerar o Matheus Pereira. Então, às vezes a gente jogava com dois volantes, a gente está tendo que jogar com três, então está tendo mais um jogador para iniciar a partida. E quando a gente olha para o banco, as opções ficam muito escassas, né? Os jogadores que entram não conseguem manter intensidade, não conseguem manter o ritmo que os titulares estavam desempenhando. Então o Japa ele surge como uma ótima opção, porque é um jogador que, ali na reta final de 2023, lá naquela duplinha de Seabra e Altuori, mesmo sendo um jogador bastante jovem, foi um jogador que entrou firme no meio de campo, conseguindo ganhar muitos duelos, conseguindo criar boas jogadas, conseguindo dar sustentação na marcação. E, infelizmente, né, para mim, ele só não teve mais oportunidades por causa das lesões dele. É um jogador que, se estivesse bem fisicamente, com certeza estaria ajudando bastante o time, estaria tendo mais oportunidades no time titular. Acho que o Leonardo Jardim com certeza vai fazer bom uso do Japa se ele conseguir manter uma sequência, né? Não dá para esperar que um jogador voltando de tantas lesões e voltando do bom tempo parado também vai ficar jogando 90 minutos todo jogo em sequência, mas certamente é uma opção que dá para considerar a partir aí do segundo tempo nos próximos jogos. Quanto ao Bolassi, é uma decepção que eu tenho em termos assim ofensivos, de criatividade, de drible, finalização, mas é um jogador que já entregou mais do que, por exemplo, um Lautaro Dias nessa temporada. É um jogador que, pelo menos na bola aérea lá na frente, ele não é especialista igual o Dineno, mas ele é um jogador que foi importante no Campeonato Mineiro, entregando 3 gols de cabeça, né? Ali na fase de classificação. Então, é um jogador que pode ajudar a gente nesse momento de escassez ali de jogadores fazendo gol lá na frente. Então, pode ser que ajude sim. E o mais importante é, independente de qual jogador estiver entrando, o que a gente não pode ver é o que aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? Às vezes um jogador sai do time titular, já está cansado, e o pessoal que entra do banco de reservas entra em completa outra rotação, outra dinâmica, outra pegada, principalmente no meio de campo, e o time sente muito isso, né? Independente se é um jogador melhor tecnicamente ou não. Então eu tenho bastante expectativa, principalmente na questão do Japa aí, para poder compor o elenco para os próximos jogos. O Japa eu também sempre falei dele, mesmo com poucas oportunidades, né, Valor, com os treinadores que estiveram aqui, nas poucas que ele teve, eu gostei demais, já falando profissional, sem citar ali a categoria de base, né? E trazendo essa rotatividade no meio de campo, hoje, quando você se depara para pensar nas ausências de Lucas Silva, o próprio Christian que tem atuado por ali, e quando você olha para o banco de reservas, você não vê tanta solução assim, nem para aqueles que entrarem manter o nível. E o Japa talvez seja esse jogador, né? Lógico que vamos ter que ter calma, voltando de contusão e há bastante tempo, né? Não faz uma partida oficial, mas é um garoto que tem um potencial. Tanto tem potencial que, apesar de alguns cruzeirenses falarem, né? Ah, não sei o que vocês veem nesse Japa, não sei o que, o mercado brasileiro em si sempre procura o Japa, né? Para negociar, para tentar contratar. O Cruzeiro já citou isso. O próprio Inclusive Cruzeiro diz machucado, que, Patrick. Inclusive machucado. Pedro Lourenço afirmou lá nos donos da bola. inclusive machucado, valor, inclusive, mesmo com poucas oportunidades. Então, mostra que o mercado também olha para o Japa e vê uma expectativa de um jogador pela função que ele exerce, né, pela altura que ele tem, um jogador canhoto que exerce outras funções. E espero que ele possa ter, como o Bernardo falou, alguma sequência, talvez não como titular, não sei, mas, porém, 100% saudável, mais minutagem até para demonstrar isso dentro de campo, essa expectativa, não só que o mercado deposita nele, o próprio Cruzeiro, que diz que o Japa não negocia, ou seja, o Cruzeiro também confia no atleta que ele possa, nesse processo de maturação, se tornar esse jogador que alguns têm expectativa, como eu, o Patrick, também tenho no Japa, e vai ser uma bela opção no meio de campo para trazer essa rotatividade, como eu disse, desde que esteja 100% saudável, Paulo. É necessário a gente pontuar assim que ninguém trata, né, o Japa como salvador da pátria, até porque seria um peso muito grande para um atleta que ainda está fazendo, está se afirmando dentre os profissionais, né? O Bernardo pontuou muito bem. Eu lembro quando o Japa estreia em 2023, e aí ele nem era dos mais badalados assim da categoria de base, né? A gente tinha o Fernando, por exemplo, fazendo um baita ano em 2023, seu primeiro ano de sub-20,
e aí muitas expectativas criadas em cima do Fernando. E aí o Paulo Autuori, ele faz questão de dar uma entrevista, não sei se é após a vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza, lá no Castelão, gol do Bruno Rodrigues, que ele destaca muito a mentalidade do Japa. É um atleta que, apesar de jovem, entrou, não sentiu. Vale lembrar que a estreia do Japa é como lateral esquerdo, substituindo o Kaique num clássico dentro da Arena MRV, né? Aquele clássico que o Cruzeiro venceu por 1-0, um gol contra do Gemerson. E o Japa é um atleta de muita qualidade, é um jogador que agregou muito naquela reta final de 2023. Eu lembro daquela trinca de meio-campistas que tinham 3 crias da toca, digamos assim, né? O Lucas Silva, que retornava do Grêmio ao Cruzeiro, o Japa e o Ian Lucas. E o Japa era um atleta, como o Bernardo disse, ganhando muitos duelos, participando ofensivamente, ajudando no Cruzeiro nessa questão da manutenção da posse. Quando vira o ano, o Larcamon acaba assumindo, o Japa perde espaço, ele entra naquele jogo contra o Souza, e aí, no lance até do segundo gol, o Japa acaba se lesionando. Quando ele volta, aí já sob o comando do Fernando Seabra, ele vai tendo, assim, poucas oportunidades, mas eu lembro daquele jogo contra o Inter, que inclusive é um jogo que ele acaba se lesionando mais uma vez. O Wallace estava mal na partida, ele entra no jogo e aí num lance ali ele acaba sofrendo uma pancada e está fora. Então, não acho que a leitura do mercado de querer o Japa ou a leitura do próprio Leonardo Jardim de não negociá-lo esteja equivocada. Mas é um atleta que ele vai ter que, assim como o Dineno falou, né, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, conquistar seu espaço no dia a dia, nos treinos. Tem características interessantes, olhando para um Cruzeiro que agora atua com 3 jogadores ali no meio, acho que ele pode ajudar bastante. É um jogador que tem suas qualidades para ser esse meio ali pela esquerda em alguns momentos. Já jogou também como primeiro e segundo volante, mas eu acho que é necessário ter um pouco de paciência, principalmente para um atleta que está há muito tempo afastado, é um atleta que ainda é jovem. Se a gente parar para analisar, o Japa, ele teve o seu processo de maturação dentro do futebol profissional muito prejudicado. Se a gente olhar que ele sobe em 2023 e desde lá ele vem sofrendo com essas lesões, né? E aí muitas dessas lesões advindas de trauma. Então, que é a famosa pancada. Isso também é um ponto que acaba deixando assim o torcedor receoso, mas eu acho que é um jogador que tem muito para ajudar e o Leonardo Jardim, mais do que ninguém, tem capacidade de tirar o melhor do Japa. É um jogador que eu tenho muita confiança e que torço muito para ajudar o Cruzeiro, porque bola jogada ele tem bastante. A grande verdade é o seguinte, o Japa já demonstrou ser um craque com a camisa do Cruzeiro? Não, né? O Japa demonstrou ser um cara que tem potencial e que é um jogador que já maduro, né, para a idade dele. O Pedro lembrou muito bem dessa fala do Autuori. O Autuori até falou que tinha total tranquilidade, né, para colocá-lo em qualquer situação, em qualquer posição, inclusive das que ele domina, e são várias, né, um jogador também polivalente. E diante do que apresentam os jogadores do Cruzeiro que entram hoje durante as partidas, qualquer peça nova que possa participar torna-se uma esperança, né? Seja ela o Japa, seja ela o Murilo Hickman, que até treinou hoje também, né? Tem jogadores jovens treinando aí, até porque deve precisar deles nos próximos jogos. Então, qualquer uma dessas peças, né, é uma esperança, porque não tem como, a gente comentou ontem, fazer pior do que alguns que entram estão fazendo, né? E no momento onde o Cruzeiro está precisando, e principalmente precisando dessa versatilidade do Japa, né? Por ser um jogador que até mesmo ali dentro da partida pode atuar, pode cair pela lateral, jogar como primeiro volante, segundo volante. Quando você entra em campo, a fisiologia hoje, por mais avançada que seja, você não sabe qual jogador vai pregar com 15 minutos do segundo tempo, ou com 10 minutos do segundo tempo, ou ainda no final do primeiro tempo, né? Então, o Japa é um cara que tem essa versatilidade, que permite você fazer essas mudanças dentro de campo, né? Até mesmo táticas, ele consegue ajudar. Tem qualidade também na bola parada, na base, mostrava isso, né? Então, um cara que a gente fica com a esperança, né? Que assim como os outros da base, possam somar, né, nessas substituições do Cruzeiro, que têm sido sofríveis, né? O time sofre quando troca as peças. É isso, pessoal. Diga lá, vai aí, Bernardo. Eu só quero complementar um raciocínio que eu tô vendo muita gente comentando, falando assim, cara, o Japa não é craque, onde vocês estão vendo esse futebol no Japa? Isso, eu também vou entrar nessa. Pode entrar de solo aí primeiro, Bernardo. Não, beleza. Eu acho que assim, gente,
quem que era craque, entre aspas, né? Quem que tinha números absolutos na Europa? Popó. Não, achei que você tá falando da base do Cruzeiro. Não, Da eu ia base do dar um Cruzeiro exemplo tinha do o meio Popó. campo ali. Eu não tô nem Por mudando de favor, posição. Montoya, por favor. Mas assim, por exemplo, o Wallace era um jogador que chegou como unanimidade aqui. E o que o Wallace está apresentando? Entendeu? Hoje na verdade, o Leonardo Jardim teve que mudar o jogo contra o Bragantino. Ele olhou para o banco, quem que ele tinha para colocar no meio de campo? O Wallace e o Eduardo. Os dois entraram mais cansados e movimentando menos do que quem saiu cansado no meio do segundo tempo, gente. O Cruzeiro não dava conta os jogadores não movimentavam. Não é nem assim porque o cara não quer, às vezes o cara não tá dando conta, sabe? E o Japa, a última leitura que a gente teve do Japa com saudável foi o final de 2023. Infelizmente, ele conviveu com lesões e conviveu com lesões e não conseguiu ter ritmo em 2024. Isso acontece. Mas até pouco tempo atrás, a gente não estava exaltando que o departamento médico do Cruzeiro recuperou o William, que ficou 2 anos sem joelho para jogar e estava jogando muito bem, chegou à seleção aqui no próprio Cruzeiro. A gente não estava falando de uma lesão muito mais grave do que as lesões que o Japa teve aqui. Por que a gente não pode acreditar que um jogador de 21 anos vai voltar a ter sequência, sendo que o nosso próprio departamento médico já mostrou que é capaz de recuperar jogador que está mal fisicamente, com muitas lesões? Quando você olha para o banco de reserva, você prefere colocar o Eduardo, que está entrando sem movimentação nenhuma, sem intensidade nenhuma, ou o Japa, que na hora que o negócio apertou lá em 2023, já correspondeu aqui? A gente não está falando que o Japa vai entrar, assumir a camisa 8 do Cruzeiro, vai ser vendido para o Real Madrid e vai ganhar a Copa do Mundo com o Brasil em 2026. Não é assim. Mas é um cara que, quando o Leonardo Jardim olhar para o banco, ele tem mais versatilidade, ele dá mais opção, ele dá mais intensidade do que os próprios caras que estão lá. Se o Japa saísse para o Atlético Paranaense amanhã, o mesmo pessoal que está batendo no Japa aqui no Cruzeiro hoje já está reclamando que não deu oportunidade para ele, que ele ia estar desempenhando outro time e a gente não dá valor para a Toca 1. Né? Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que ter um pouquinho mais de acreditar nos meninos que a gente fornece aqui, que a gente promove o profissional aqui, do que simplesmente, o cara tá um ano parado, não vai jogar mais. Onde vocês viram o futebol do Japa? O Japa nunca foi tudo isso. O Cauã Batistella é melhor que o Japa na base, nem da mesma posição eles são, gente. Tem umas comparações sem sentido, sabe? Não precisa desmerecer um jogador para poder enaltecer outro. Então, acho que falta um pouquinho de mais respeito com o Japa. Isso foi um cara que representou muita gente lá em 2023, quando a gente precisou, e que eu conto bastante para ele aí para o futuro. Boa. Só um ponto, Valor. Fique à vontade, senhor. Não é. Aqui não é. A gente vai. É isso, é dinâmica entre todos nós. Fica à vontade, Pedro. É que assim, eu concordo com tudo que o Bernardo falou, tudo. O Japa, e nós não estamos tratando o Japa como solução. Nós estamos olhando para o Japa como opção. Opção no sentido de que, acho que é unanimidade entre todos os amigos aqui, se não for, me perdoem, que as mexidas e a entrada de Wallace e Eduardo prejudicou muito o funcionamento do Cruzeiro diante do Red Bull Bragantino. A gente falava muito na transmissão lá no dia de jogo KTO que faltava melhorar o último terço, porque então o Cruzeiro chegava ao último terço naquele momento. Quando os dois entram, o Cruzeiro para de chegar ao último terço. Então ninguém está tratando aqui, como o Bernardo disse, que o Japa vai entrar e ele vai parecer o Kaká do Milan, que foi bola de ouro. Mas ele pode entregar mais do que talvez o Eduardo. E eu gosto muito dessa questão. O Batistella é melhor. Posições diferentes. Mas, assim, nas categorias de base, que é o que a gente tem para avaliar os dois, já que o Batistella ainda não figurou no profissional, infelizmente, o Japa, ele era o cara da equipe, uma equipe que tinha o Vitor Roque, né, que foi para o Barcelona, hoje está no Palmeiras. Então, o Japa é um jogador que tem também suas qualidades, que pode ajudar muito. Não é tratá-lo como solução, não acho também que ele tenha que ser a solução. Tem gente ali muito melhor remunerada e com muito mais hype, digamos assim, do que o Japa. Responsabilidade. Exatamente, responsabilidade para ser ali a solução. Tem outros caras para ser a solução, mas a gente precisa de caras para serem opções. E assim, não existe nenhum time no mundo que ele é formado só por craques. Ele vai ter sempre o cara ali que ele é o bom jogador, que ele é o atleta que agrega. Nem sempre você vai montar um time só com estrelas. O próprio Real Madrid, vai ter um cara ali no Real Madrid que ele é só o cumpridor de função. E ele tá tudo bem em ser isso. E eu acho que não tem nenhum problema que a gente projete no Japa ser um atleta desse nível. Se ele conseguir evoluir ao ponto de ser um cara para virar a solução, excelente, ganha muito o Cruzeiro.
mas muito me assusta, assim, uma parte da torcida do Cruzeiro, tá? Não estou falando a torcida como um todo, até porque é uma torcida muito grande. Mas essa animosidade que a torcida do Cruzeiro tem com relação às categorias de base. A gente nunca consegue ter aquela boa vontade no sentido de, nossa, vamos torcer para que esse menino suba e se transforme em um outro profissional e ganhe o Cruzeiro. A gente tem sempre essa questão de trazer os caras que já estão preparados. Acho que o maior título da história do Cruzeiro, que é o título contra o Santos de Pelé, no ano anterior, os protagonistas, né, Dirceu e vários outros jogadores, estavam jogando, por exemplo, em times de base do Cruzeiro, no time de juvenis. É um Cruzeiro que é campeão, se eu não me engano, do Mineiro Juvenil. Então tem Natal, alguns jogadores que eram da categoria de base do Cruzeiro. Então, muito me espanta, assim, essa cultura de uma parcela da torcida do Cruzeiro de sempre tratar com uma certa aversão, uma animosidade, tudo que é da categoria de base do Cruzeiro. E aí depois, quando a gente vê Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, quem quer que seja, colocando seus jogadores e projetando seus jogadores no futebol nacional e depois no cenário mundial, a gente fala, por que não acontece no Cruzeiro? Tem o papel essencial do clube, mas eu acho que em algum momento tem um papel também essencial, não sei se tão essencial assim, mas de uma parcela da torcida do Cruzeiro, que meio que tem uma certa animosidade, uma certa aversão a qualquer atleta que suba das categorias de base do clube. Não sei se por frustrações passadas com outros atletas, mas muito me espanta isso.